Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre operações de monômios, estudando um pouquinho sobre multiplicação, divisão e potenciação. Vamos lá para a nossa primeira situação. Qual é o monômio que representa a área de um retângulo? Aí você vai falar, professor, eu preciso do retângulo. Cadê esse retângulo? Está aí o retângulo. Um retângulo que tem medidas 8a e 5a. Dois monômios representando as medidas desse retângulo. Vamos lá. Conceito de área. Área a gente já aprendeu. Calcular a área de um retângulo. A área é base vezes altura. E olhando para esse retângulo, eu percebo que a base dele é o 8a e a altura dele é o 5a. Então, eu vou pegar esses monômios e escrever lá na parte de área. A área vai ser 8a vezes 5a. Epa! Se o 8a é um monômio e o 5a é um monômio também, a gente tem uma multiplicação de monômios. Como é que a gente faz essa multiplicação? Já que nas últimas aulas a gente viu apenas a adição e subtração. Vamos pensar o que é um monômio. O monômio é a multiplicação de um coeficiente por uma parte literal, por um número ou uma ou mais letras. Então eu posso reescrever esse 8a. Esse 8a pode ser escrito como 8 que multiplica a. Esse 5a pode ser escrito como 5 que multiplica a. Vamos ler essa frase toda? A área é igual a 8 que multiplica a, que multiplica 5, que multiplica a. Opa, peraí. Isso tudo aí é multiplicação. Está todo mundo multiplicando. E quando eu tenho toda uma multiplicação, eu posso utilizar uma propriedade de multiplicação que a gente já conhece. Se eu falar o nome, nem todo mundo vai lembrar. Propriedade comutativa. Mas se eu falar a expressão que a define, isso aí todo mundo já escutou alguma vez, que é a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso trocar esses números, essas letras de posição, que a resposta vai ser a mesma. Então, se eu trocar e colocar pertinho, letra com letra, número com número, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, acho que eu consigo resolver. Então, vamos lá. A área, 8 vezes 5, coeficiente com coeficiente, A vezes A, letra com letra. Opa, 8 vezes 5 a gente sabe fazer, é aquela tabuada que a gente está acostumado. 8 vezes 5, 40. Mas como é que eu faço A vezes A? A vezes A são duas letras que, repetidas duas vezes, duas letras iguais, eu posso escrever na forma de potência, como A ao quadrado. Ou eu ainda posso pensar como potências de mesma base. Aí você fala, professor, não tem potência aqui não. Tem sim, ó. Tem um umzinho aqui e um umzinho aqui. Potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2, A ao quadrado. Então, eu tenho a multiplicação de um número por uma letra. Então, eu tenho um coeficiente e uma parte literal. Então, eu posso agrupar esses caras. Eu posso escrever a área como 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é um monômio. Então, a gente conseguiu achar um monômio que representa essa área efetuando uma multiplicação entre monômios. Então, a gente conseguiu ver como é que faz uma multiplicação, já que a gente achou que o monômio que representa a área é o 40 ao quadrado. Aí você vai falar, pô, professor, então a multiplicação tem a mesma regrinha da adição? Os caras precisam ser semelhantes? A gente ainda não pode afirmar isso, a gente viu só um caso de multiplicação. O que a gente pode afirmar? A gente já pode afirmar que na hora que a gente multiplicou monômios, o que a gente fez? A gente multiplicou número com número, coeficiente com coeficiente, letra com letra. A vezes A. 8 vezes 5 foi o 40, e o A vezes A resultou no A ao quadrado, resultando no monômio 40A ao quadrado. Vamos pegar com monômios não semelhantes? 3A quinta B vezes 5A ao quadrado. Nesse caso, os monômios não são semelhantes, já que suas partes literais são diferentes. Um é A quinta B e o outro é A ao quadrado. Número com número, que era o que a gente estava fazendo. 3 vezes 5, letra com letra. Eu só vou agrupar, deixar mais próximo as letras que têm a mesma base, para facilitar um pouquinho a nossa conta. A quinta vezes A ao quadrado, e deixa eu ver um pouquinho mais isolado lá para o cantinho. Por quê? O 3 vezes 5 é aquela multiplicação que a gente já conhece. 15. O A quinta vezes o A ao quadrado
é aquela propriedade de potência que eu conversei agora há pouco com vocês. A gente repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. 15 é a sétima por enquanto. E o B? O B, ele não teve um outro B para multiplicar ele. Então, a gente vai repetir. Vezes B. Achamos um outro monômio. Repare que essa multiplicação foram de monômios não semelhantes. E mesmo assim, a gente conseguiu calcular. Sendo assim, a gente consegue afirmar que a multiplicação de monômios não necessita de monômios semelhantes. E como é que a gente efetua? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Vamos ver um outro exemplo? Se a gente tiver 7a quarta b ao quadrado vezes menos 3a ao quadrado b à sexta. Vamos lá. Coeficiente com coeficiente. 7 vezes menos 3. Vezes parte literal com parte literal. A gente escreve as letras que têm a mesma base próximas uma da outra. A quarta ao quadrado vezes b ao quadrado b à sexta. 7 vezes menos 3, menos 21. Não vamos errar essa multiplicação, hein? Positivo com negativo dá negativo. Vezes a vezes a mesma base. Somos expoentes. 4 mais 2, 6. Mesma base no b ao quadrado vezes b à sexta. Então, repete a base, que é o b, e somos expoentes. 2 mais 6, 8. Vamos agrupar todo mundo aí. O coeficiente menos 21, que multiplica... Opa, a gente já não, se a gente vai agrupar, a gente não precisa mais do sinal de multiplicação, né? A à sexta, B à oitava. Vamos guardar essa informação de coeficiente com coeficiente, que ela vai ser importante daqui a pouco. Mas vamos estudar uma outra operação, a divisão de monômios. Para explicar a divisão de monômios, a gente vai voltar lá no conceito de divisão na matemática. Que no conceito de divisão, a gente tem que toda divisão pode ser escrita na forma de uma fração. Sendo assim, se eu tenho a divisão de monômios, 12 à quinta dividido por 4a ao quadrado b. Vamos escrever na forma de fração? O primeiro cara vai ser o meu numerador e o segundo vai ser o meu denominador, o dividendo e o divisor. E vamos escrever na forma de coeficiente e parte literal. Só que essa parte literal eu ainda vou escrever ela mais detalhada ainda. O a quinta é o a 5 vezes. Então eu vou escrever 5 vezes o a. Olha lá. 12 vezes várias, 5 vezes. Nem várias vezes, 5 vezes. Na parte de baixo vai ficar 4 vezes a ao quadrado, que é o a vezes o a, vezes o b. Repara que na divisão eu consigo ver nitidamente aqui que é possível fazer coeficiente com coeficiente. Assim como a gente fazia lá na multiplicação. 12 dividido por 4, 3. Além disso, eu tenho letras que se repetem em cima e embaixo e só existem multiplicações. Então, eu posso cancelar, simplificar. Eu posso cancelar um A de cima com um A de baixo. Outro A de cima com outro A de baixo. Reparem que ainda sobraram 3 A's aqui. Isso eu posso escrever na forma de potência. Eu posso escrever como A ao cubo. E na parte de baixo sobrou apenas o B. E repara também que eu posso levar esse B lá para cima. Escrever isso de forma linear. Por quê? Se o B está no denominador e ele tem expoente 1, para esse B subir, a gente altera o sinal desse expoente. Ele de 1 vai para menos 1. Então, a gente fica com um monômio 3a ao cubo, b a menos 1. E repara que a gente fez a mesma ideia da multiplicação. A gente fez coeficiente com coeficiente. A gente pegou o 12 e dividiu pelo 4. E a gente pegou parte literal com parte literal. A gente pegou o a à quinta e dividiu pelo a ao quadrado. Só que na divisão, a gente pega os expoentes e a gente não soma. A gente subtrai. 5 menos 2, o nosso expoente de resposta aqui, o 3. Aí você vai falar, professor, e o menos 1? O B, ele tem 1 aqui. E eu não tinha B aqui no outro termo. Então, era a mesma coisa de eu escrever B elevado a 0 dividido por B elevado a 1. Vamos fazer a conta aqui devagar. 0 menos 1 menos
Por isso que o expoente fica negativo lá no final. Então, repare que a gente viu tanto indo passo a passo, fração simplificando de pouquinho em pouquinho, como a gente viu utilizando as propriedades de potência. E utilizando essas propriedades, a gente vai fazer esse outro exemplo aqui. 36a a 12, b a quinta, dividido por 12a a sétima, b. Vamos dividir coeficiente 36 dividido por 12 vezes parte literal com parte literal. A 12, b a quinta, dividido por a sétima, b. 36 dividido por 12 dá 3. Quando a gente vai dividir quem tem a mesma base, a gente subtrai os expoentes. 12 menos 7 vezes o b. 5 menos 1. Então, a gente vai ficar com 3 que multiplica 12 menos 7, a quinta. 5 menos 1, b a quarta. Sendo assim, a gente pode agrupar esse cara num único monômio. 3a a quinta, b a quarta. Então, repare que na divisão a gente fez coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, com uma diferença. Agora, a gente não soma os expoentes quando as bases são iguais, a gente subtrai. Um outro conceito a gente também pode trabalhar com os monômios. A gente trabalhou lá em área. E se eu quiser o volume? Qual é o monômio que representa o volume de um cubo? Para calcular o volume, eu preciso lembrar a fórmula. Como é que a gente faz para calcular volume? Volume é aresta elevado ao cubo. Mas quem é aresta? A aresta é esse cara aqui, ó, que está sendo representado na forma de monômio, de 4a ao quadrado. Então, o volume é o 4 ao quadrado elevado ao cubo. Pô, como é que eu faço um monômio e uma potência? Vamos utilizar a ideia que a gente estava fazendo. A gente leva coeficiente fazendo conta e parte literal fazendo a sua conta separadamente. Então, vamos pegar esse cubo e levar ele para o 4 ao cubo, e vamos levar ele para a parte literal também. A ao quadrado elevado ao cubo. 4 ao cubo é o 4 repetido 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. O a ao quadrado ao cubo é uma potência de potência. E potência de potência, a gente já estudou em propriedade de potência, a gente multiplica as potências. 2 vezes 3 vai ser o expoente do A. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 2 vezes 3, 6. Sendo assim, o volume desse cubo também é um monômio. É o 64A a sexta. Então, a gente precisa de volume para calcular potências de monômios? Não. A gente pode ter um exercício direto. 7x ao cubo, y à quinta ao quadrado. A gente vai fazer o coeficiente, 7 ao quadrado, vezes a parte literal, x ao cubo ao quadrado, vezes y à quinta elevado ao quadrado. Essa potência ela vai para todo mundo, ela pega todos os termos. Então, ó, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vezes 2 vezes 3, já que é potência de potência, 3 vezes 2, vezes 2 vezes 5, também potência de potência. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, quem vai ser o monômio? Vamos agrupar todo mundo. 49, x à sexta, y a décima. Sendo assim, gente, a gente termina a aula de hoje, uma aula que a gente percebeu que para multiplicar monômios, a gente não precisa de monômios semelhantes. Também não precisamos para dividir monômios. Na potenciação, a gente pega o expoente e leva ele tanto para o coeficiente como a parte literal. Assim como a gente faz na divisão e na multiplicação. Coeficiente se relaciona com coeficiente, parte literal com parte literal.
Sendo assim, galera, vocês já podem realizar as atividades do material Reeduca e fazer o percurso Educopédia do aplicativo Reeduca em casa. Bons estudos e até a próxima aula, gente!